Olá! As variáveis categóricas podem ser visualizadas graficamente por diagramas que fornecem a contagem ou as proporções de cada categoria da variável no conjunto de dados. Os diagramas mais utilizados com essa finalidade são o diagrama de barras e o de pizza, que mostram para cada categoria da variável uma barra ou setor circular proporcional à frequência ou proporção da respectiva categoria. Neste vídeo vamos ver como criar diagramas de barras no R. Vamos usar o arquivo joule2 após a conversão das variáveis sex e tanner para fatores, que fizemos no vídeo anterior. Estou aqui no R Commander e vou carregar o conjunto de dados que salvei no vídeo anterior, contendo as variáveis do joule2 mais as variáveis sexcat e tannercat, que foram obtidas da conversão das variáveis sex e tanner para fatores. Então vou em dados, carregar conjunto de dados, e vou carregar o arquivo que eu salvei anteriormente, joule2. Antes de criar os gráficos, vamos obter as frequências e os percentuais de cada categoria de Tanner no conjunto de dados. Para isso, vamos no menu Estatísticas, selecionamos a opção Resumos e em seguida Distribuições de frequência. Vamos selecionar a variável TannerCat e clicarmos em OK. Bom, o resultado é mostrado aqui embaixo. Então, temos 515 observações na categoria Tanner 1, correspondendo a 46,86%, 103 na Tanner 2, correspondendo a 9,37%, e assim por diante. Se quisermos obter as frequências e os percentuais das categorias de Tanner por sexo, podemos alterar o comando neste ponto, onde é gerada a tabela, e acrescentamos a variável sexcat após tannercat separadas por vírgula. Vamos selecionar todo o comando e clicar em submeter. Então, os resultados são mostrados aqui em percentuais e mais acima as frequências ou contagens. Temos 291 observações na categoria Tanner 1 do sexo masculino, correspondendo a 26,48% do total, e assim vai. Podemos ver que a soma das observações do sexo masculino e feminino na categoria Tanner 1, 291 mais 224, vai dar 515, que é igual ao valor observado no comando anterior. O mesmo ocorre com as outras categorias. Só para a tela ficar mais limpa, vou apagar esse comando. Para criar um diagrama de barras no R Commander, eu venho em Gráficos e seleciono a opção Gráfico de barras. Tenho duas variáveis tratadas como fator neste arquivo e vou criar um diagrama de barras para as categorias de Tanner. Vou selecionar TannerCat. Na aba Opções, posso selecionar contagem de frequência ou percentagens. Posso especificar a posição da legenda, à direita, no centro, à esquerda ou acima do gráfico, e os rótulos para o eixo X, Y e o título do gráfico. Inicialmente vou pôr frequência. Ok? Aqui está o gráfico gerado. Eu posso colocar essas janelas lado a lado, selecionando essa opção, dividir lado a lado. Posso inverter a posição se quiser. E selecionar na tela onde o gráfico apareceu,
Nessa opção histórico, eu vou marcar essa opção gravando. Isso vai fazer com que o R salve os gráficos gerados e eu possa depois navegar de um para outro sem precisar refazer os gráficos. Esse gráfico mostra os 5 estágios da puberdade de Tanner e podemos ver que nesse conjunto de dados os estágios Tanner 1 e Tanner 5 são mais frequentes, os demais têm uma frequência bem menor e parecidas. Vamos voltar para o R Commander e fazer o gráfico de barras e vamos colocar a escala do eixo Y em percentagens. Gráfico de barras, opções, selecionar percentagens e no rótulo do eixo Y vamos escrever percentagens. Ok. Então o gráfico essencialmente é o mesmo, só que a escala do eixo Y agora mostra os percentuais e não a contagem ou frequência de cada categoria de Tanner. Só para ilustrar a navegação dos gráficos, vamos aqui em histórico e agora podemos voltar para o gráfico anterior, que é o gráfico de frequência que fizemos, ou podemos voltar para o gráfico atual. Vamos fazer um gráfico de barras agora, só que vamos apresentar as distribuições dos sexos para cada categoria de Tanner. Então vou voltar no R Commander, gráfico de barras, e agora eu vou selecionar o gráfico por grupos, onde então eu vou selecionar a variável sexcat. Ok? Voltando em opções, vamos deixar em percentagens, mas agora temos que selecionar como que o gráfico vai aparecer, se as barras vão aparecer empilhadas ou lado a lado. Se os percentuais para os agrupamentos de barras vai ser condicional ou total. Então vamos inicialmente selecionar a opção lado a lado e total. E vamos ver o resultado. O gráfico mostra a distribuição dos sexos em cada categoria de Tanner. Então podemos ver que há mais mulheres do que homens nas categorias 5 e 3 e mais homens nas categorias 1, 2 e 4. Mas os gráficos para cada sexo seguem o mesmo padrão do gráfico observado anteriormente para as categorias de Tanner sem considerar o sexo. Como eu selecionei a opção total, esses percentuais mostrados para cada barra são relativos ao total de observações. Assim podemos ver que a categoria Tanner 1 possui aproximadamente 47% do total de observações, sendo 27% homens e 20% mulheres. Já a categoria 3 possui menos de 7% das observações, sendo aproximadamente 3% homens e um pouco mais de mulheres. Se voltarmos para o R Commander e selecionarmos a opção condicional e vemos o resultado, agora as alturas das barras para cada categoria de Tanner tem que somar 100%. Então, na categoria 1, nós temos aproximadamente 56% de homens e 44% de mulheres. E assim vai. Vamos voltar ao R Commander e vamos selecionar essa opção particionada ou empilhada e vamos ver que as barras agora aparecem empilhadas. Eu acho mais fácil visualizar o diagrama de barras quando as barras estão lado a lado. Esse foi um dos comandos gerados para criar o diagrama de barras, barplot, onde eu especifico a variável de grupamento, sexcat, o estilo, nesse caso vai ser o lado a lado ou paralelo, as legendas acima do gráfico e os rótulos para o eixo X, eixo Y, título do gráfico, a escala que é em percentual
e o gráfico que é total e não condicional. Conditional igual a false. Caso desejássemos alterar as cores das barras ou outras características do gráfico, teríamos que alterar como o comando é chamado no script. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. É possível construir diagramas de barras para variáveis numéricas, mas precisaríamos usar a linha de comando. E quando a variável é contínua ou discreta com muitos valores diferentes, pode ser difícil interpretar o gráfico. Vamos ver dois exemplos. Em primeiro lugar, vamos obter o diagrama de barras para a variável IGF1 utilizando a linha de comando. Então, vou usar o comando barplot, mas com B minúsculo, with jul2, barplot, B minúsculo e não maiúsculo, é outra função de outro pacote. E vou criar uma tabela dos valores de IGF1. Tenho 3 parênteses abrindo, então 3 fechando. Vou clicar em submeter. Então, este é o gráfico gerado. Podemos ver que fica difícil identificar um padrão na distribuição dos valores de IGF1. Como, em geral, os valores ocorrem uma única vez, a frequência da maioria dos valores é igual a 1. Eventualmente, você tem algum valor que ocorre 8 vezes, outros 6, alguns 4, outros tantos 2 vezes, mas a grande maioria ocorre somente uma vez. Então fica difícil identificar um padrão nessa distribuição dos valores de IGF1 usando o diagrama de barras. Um gráfico semelhante a esse poderia ser obtido a partir do R-Commander por meio desse gráfico Plot Discrete Numeric Variable. Então vou clicar nessa opção, selecionar IGF1 e clicar em OK. Ele dá um alerta de que o IGF1 tem 501 valores diferentes e pergunta se você deseja continuar. Vou clicar em OK. E este é o gráfico gerado, que é parecido com o anterior, só que em vez de barras, ele usa uma linha vertical em cada ponto. Mas visualmente o gráfico é parecido com o diagrama anterior. Com um número muito grande de valores diferentes, o diagrama de barras torna difícil reconhecer um padrão na distribuição dos valores da variável. Quando a variável é numérica e discreta com poucos valores, por exemplo, este gráfico mostra o diagrama de barras para o número de visitas pré-natais das mães de recém-nascidos que foram internados na UTI do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Como se trata de uma variável discreta com poucos valores diferentes, esse diagrama de barras nos permite visualizar como os valores da variável número de visitas pré-natal estão distribuídos. Porém, para variáveis numéricas, existem outros gráficos mais apropriados. No próximo vídeo, vamos ver como criar o diagrama de pizza. Até lá!